Buenos Aires é uma cidade de luzes, tango, cafés antigos e ruas que nunca dormem. Mas quando a madrugada cai e o vento frio sopra do Rio da Prata, algumas histórias despertam. E há uma que todo taxista teme contar: a do táxi fantasma. Um veículo que surge do nada e leva passageiros para destinos de onde poucos voltam. O investigador paranormal Tomás Valdívia foi chamado após o desaparecimento de uma jovem chamada Lucia Ferraro. Ela foi vista pela última vez entrando em um táxi amarelo e preto na famosa Avenida Corrientes, exatamente às 2h12 da manhã. Havia câmeras de segurança por toda a área, registrando cada movimento. Mas o que as gravações mostraram era profundamente perturbador. O táxi em que Lucia entrou não tinha motorista. O veículo parou sozinho. A porta se abriu sozinha. Na filmagem, Lucia parece hesitante, mas talvez pelo frio ou pela pressa ela entra. Depois disso, o carro simplesmente desaparece em um trecho da rua onde não havia câmeras. Nenhum registro de saída. Era como se o asfalto tivesse engolido o veículo. Determinado a encontrar respostas, Tomás começou a frequentar os pontos de táxi mais antigos da cidade, oferecendo café quente e um cigarro aos motoristas mais velhos em troca de histórias. Depois de muita insistência, um deles, Dom Ernesto, um senhor de barba branca e olhar cansado, finalmente quebrou o silêncio. Ele baixou a voz e disse: "Esse táxi não pertence mais a este mundo, Bibi." Dizem que nos anos 80 um taxista chamado Julian morreu dirigindo bem ali, M. Corrientes. Ele foi assassinado por um passageiro que queria assaltá-lo. A polícia nunca encontrou o corpo do ladrão, mas encontrou Julian. Só que os olhos dele ainda estavam abertos. Olhando fixamente para o nada, Tomás sentiu um arrepio. "E o carro?" ele perguntou. Dom Ernesto deu um longo trago no cigarro. Ele simplesmente sumiu, como se a cidade o tivesse engolido. A partir daquela noite começaram os relatos. Um táxi que aparecia do nada, sempre à noite, sempre com as luzes internas apagadas, e sempre com um motorista invisível. A investigação de Tomás ganhou um novo rumo quando ele encontrou uma segunda testemunha. Martina Duarte, uma moça que, semanas antes do desaparecimento de Lucia, havia entrado em um táxi idêntico. Com a voz trêmula de medo, ela contou sua experiência. "Eu entrei no carro porque estava chovendo muito e ele parou bem na minha frente muito rápido, mas logo percebi que algo estava terrivelmente errado." "O quê?" Tomás insistiu, sentindo que estava perto de algo. Martina olhou para os lados, como se temesse ser ouvida. Não tinha motorista. "Eu juro, o banco estava vazio, mas o volante se movia sozinho. O rádio tocava um tango antigo, cheio de chiado, e a temperatura dentro do carro caiu de repente, como se eu estivesse dentro de um freezer." Apavorada, Martina pulou do carro no primeiro sinal de trânsito que fechou. Quando olhou para trás, para a rua molhada, o táxi já não estava mais lá. "Foi como se ele tivesse desaparecido no ar", disse ela. Seus olhos tremiam só de lembrar. Com as informações que tinha, Tomás traçou a rota final de Lucia e foi até o local, exato onde o táxi dela sumiu do mapa. Era uma rua estreita, ladeada por prédios antigos, alguns completamente abandonados, com janelas escuras como olhos vazios. Exatamente às 3h17 da madrugada, o vento parou completamente. Um silêncio estranho e pesado desceu sobre a rua. Foi então que ele ouviu o som suave de um motor de carro, muito lento, quase um sussurro. Quando se virou, viu 2 faróis amarelos iluminando a rua deserta. Um táxi se aproximava. Era um modelo antigo, com a pintura gasta pelo tempo. E, como nas histórias, não havia ninguém ao volante. As portas estavam destrancadas, como um convite silencioso. Tomás sentiu um arrepio gelado descer por sua espinha. Mas sua curiosidade de investigador era mais forte que o medo. Contra todo bom senso, ele abriu a porta e entrou. Precisava entender o que estava acontecendo. O interior estava gelado, com um cheiro de mofo e abandono, como um quarto que não via a luz do sol há décadas. O espelho retrovisor estava torto, mas diante de seus olhos, algo, ou alguém menos, o ajustou sozinho lentamente. O rádio acendeu com um estalo, e um tango antigo, com o som arranhado de um disco de vinil, preencheu o silêncio. Sem nenhum aviso, o carro começou a se mover, deslizando pela rua escura, sem ninguém ao volante. Com um coração acelerado, Tomás arriscou perguntar em voz alta: "Julian?" O rádio chiou violentamente. Por um segundo, entre a estática, ele jurou ter ouvido um sussurro responder: "Não, ainda não." O táxi acelerou de forma assustadora, entrando em ruas que não existiam em nenhum mapa de Buenos Aires. Os prédios ao redor mudavam de forma esticando-se e se contorcendo como em um pesadelo. As poucas pessoas que ele via nas calçadas tinham rostos borrados,
sem traços definidos. O ar ficou pesado, denso, como se aquele pedaço da cidade fosse um lugar que não pertencia ao mundo real. Uma dobra no tempo e no espaço. De repente, o carro parou bruscamente em frente a um prédio abandonado e decrépito, onde luzes piscavam erraticamente no último andar. A porta do passageiro se abriu sozinha. Era um convite. Ou uma armadilha. Tomás hesitou por um momento, mas sabia que precisava ir até o fim. Ele saiu, sentindo o chão vibrar levemente sob seus pés, como se alguém estivesse caminhando ali, invisível, ao seu lado. Subindo as escadas rangentes, ele chegou ao último andar e encontrou um quarto imenso e escuro. As paredes estavam cobertas de fotos, dezenas de pessoas desaparecidas ao longo dos anos, todas sorrindo, todas posando em frente ao mesmo táxi amarelo e preto, e no centro do quarto, sentada em uma cadeira, estava Lucia. Ela estava viva, mas seus olhos estavam vazios, como se estivesse em um transe profundo. Ao lado dela, uma silhueta se materializou. Um homem, mas feito de sombra e fumaça escura. Ele se movia lentamente, com a cabeça inclinada, observando Tomás com uma curiosidade fria. De repente, com uma voz distante que parecia ecoar das próprias paredes do prédio, a sombra falou. Ela não queria descer. Agora é minha passageira. Tomás deu um passo para trás, o terror tomando conta dele. Era o taxista morto. Ou o que restou dele. Julian, Tomás murmurou. A voz quase sumindo. A sombra avançou em sua direção. E o som que ela fazia ao se arrastar não era de pés, mas de pneus sobre asfalto molhado. Uma viagem sem volta. Para todos a voz ecoou. No impulso, Tomás agarrou o braço de Lucia, que pareceu despertar aos poucos do transe, e correu para fora do quarto. O prédio inteiro começou a tremer, como se estivesse vivo e furioso. Lá embaixo, o táxi ligou sozinho, seus faróis piscando como olhos raivosos na escuridão. Eles desceram as escadas correndo, tropeçando no escuro, e conseguiram escapar por um fio, pouco antes do prédio desabar sobre si mesmo, como se soltasse seu último suspiro. O táxi, com seus faróis ainda acesos, desapareceu na escuridão logo depois, sem deixar nenhuma marca no asfalto, como se nunca tivesse existido. Lucia sobreviveu, mas o trauma a marcou para sempre. Ela nunca mais conseguiu andar sozinha de madrugada. Em seu relatório final, Tomás escreveu uma conclusão arrepiante. O táxi não busca passageiros, busca almas presas entre o medo e a estrada. Semanas se passaram, e a cidade parecia ter voltado ao normal. Mas a noite de Buenos Aires guarda seus segredos. Na mesma Avenida Corrientes, uma câmera de segurança registrou algo familiar. Exatamente às 2h13 da manhã, e o M-Táxi antigo amarelo e preto passou lentamente pela rua. Sem motorista, sem placas, mas desta vez havia um passageiro no banco de trás. A sombra escura de um homem, e no brilho rápido dos faróis de outro carro. Por uma fração de segundo, o reflexo no vidro mostrou um rosto, o rosto de Julian. Sorrindo, a viagem ao Occhio Barrés nunca termina. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais mistérios como este. E me diga nos comentários, você teria coragem de entrar nesse táxi? Até a próxima!